gracinhas da meia-noite. Vamos lá. Eu tinha falado da última vez sobre ressonância, sobre ressoar, sobre como um sentimento faz outro sentimento. Putz, acabou o romantismo. Geralmente aqui vem uma piada. Aí tem que comprar mais romantismo no mercado, senão às vezes acontece isso no meio da frase e acaba a gasolina. Aí voltando a falar de ressonância. Quando a gente fala alguma coisa, a pessoa que está na nossa frente ouve. Só que muitas vezes quem está do lado também ouve. E o que é pior, a pessoa que está na frente ouve a gente de frente. A pessoa que está do lado, se tiver de costa, a pessoa ela não vai ouvir de frente. Por exemplo, se eu olhar para um carro de frente, eu vou ver os faróis, mas eu não consigo ver a porta. Se eu olhar um carro de lado, para a lateral do carro, eu vou conseguir ver. Para um carro de frente, eu vou ver os faróis, certo? Agora, eu não consigo ver as portas. Por outro lado, se eu olhar de lado, eu consigo ver as portas, mas não consigo ver os faróis. Aí eu consigo, tá, pensando bem, eu retiro o que eu disse, tá, pra ver sim. Mas a moral da história não é essa. Acabei de provar que eu tava errado. Dá pra ver o farol e a porta de frente e do lado bem tranquilo. Mas principalmente, a questão é que o som, ele não é assim. Se eu falar abracadabra para a pessoa que está na minha frente, ela vai me ouvir. Se eu falar abracadabra para a pessoa que está do lado, ou para a pessoa que está na frente tendo alguém do lado, a pessoa do lado também vai ouvir. E aí a gente entra numa questão bem complicada. O som, ele pode ter volume, certo? Existe uma complexidade de informação no som que a gente consegue pegar palavras, consoantes e vogais. A gente consegue pegar a voz, eu consigo dizer quem que está falando. A gente consegue pegar altura, se a pessoa está falando alto ou está falando baixo. Eu já expliquei sobre isso na ideia de cinética. Por exemplo, o calor é uma molécula vibrando muito rápido. Ou seja, não deixa de ser força cinética. Agora, eu tacar uma pedra em alguém, aí sim é força cinética. O calor ele não é considerado pela ciência cinético, apesar de ser movimento. Tudo é movimento. Velocidade de movimento, quanto se movimenta, se está se movendo pouco ou muito. Ou se está se movendo para frente ou ao redor de algo, de um jeito ou de outro, tudo é movimento e direção. Mas voltando, reverberação, o som, ele tem esse probleminha. Mesmo que o som tenha um desenho, vamos dizer assim, ou um compasso, ele se reverbera para todos os lados. Onde é que eu estou querendo chegar nesse raciocínio? Se na sua mente você tentar imaginar o que é uma palavra no tridimensional do que saiu da sua boca, porque alguma coisa é uma vibração, é um movimento do ar indo até outra pessoa. Mas tenta imaginar o desenho que é. Vai ficar complicado. O melhor jeito de dizer, ou o melhor jeito de resumir o que seria o som, é uma estampa. Como, por exemplo, esse chão. Ele é uma estampa de sextavada, certo? A gente chama assim porque é tudo hexágono, tudo tem 6 lados. O som, ele é mais ou menos a mesma coisa. É como se cada palavra tivesse organizado em camada, certo? Um comprimento de como se fosse cada um dos dedos. Sai como se fosse da minha boca uma barreira, mais ou menos assim, e cada camada tem um determinado comprimento, sendo às vezes a primeira mais longa e outra mais curta, o que define a voz, mas onde tiver uma trepidação, vai definir mais ou menos o que é a consoante ou a vogal. Onde houver um corte, né, enfim, o S é um tipo de vibração. Já o DDDD é uma vibração mais grave, mais lenta, entre o R e o S. Se a gente for pegar o K, é um toco só, mas um toco muito mais forte. Então vamos dizer que o som ele se organiza num desenho mais ou menos assim, certo? Ainda assim, ele é uma estampa, ou como eu gosto e amo de chamar, uma essência, certo? O som nada mais é do que uma essência de perfume.
forma similar, o perfume é a mesma coisa. Ele não deixa de ser um som. O perfume, ele nada mais é do que uma molécula ou moléculas misturadas que criam um determinado cheiro, uma identidade de odor, certo? E não interessa se você pega o perfume do frasco ou se você pega ele no ar. O cheiro é o mesmo. Não interessa se eu estou cheirando de frente ou se eu estou cheirando de lado. De um jeito ou de outro, você está sentindo o cheiro do mesmo perfume. Agora, se você sentir o cheiro no frasco e na pele, aí já é diferente. Porque assim, primeiro que na pele tem o cheiro da pessoa. O que não importa muito. Segundo, existe todo aquele clima, vamos dizer assim, né? Você sentiu o cheiro na pessoa, tem toda aquela coisa da pessoa estar próxima, né? Hormônios, romantismo ou aversão, sei lá. Mas enfim, voltando à questão. A moral da história é que tanto o som quanto o cheiro a gente consegue sentir em qualquer lugar. Ou de qualquer lado que se cheire ou se ouça. Mas tem uma pequena diferença. A diferença é que o som ele é mais potente. O som ele vai para todos os lados de forma circular e redonda, quase que perfeita. Até mesmo se você estiver do outro lado de uma parede, como é uma vibração, o som não é uma matéria, um objeto sendo jogado. O som ele é o ar se movendo, o ar, não chega a ser vento, mas é o ar trepidando e mandando para frente aquela força cinética, aquela identidade cinética. Enquanto que o odor não, o odor já é uma matéria jogada, são moléculas específicas jogadas no ar, certo? O problema é que o som, ele é, no nosso caso aqui na Terra, emitidos por ondas no ar. Então acompanhe o raciocínio. Vamos dizer que a gente estivesse no vácuo do espaço absoluto, não existe ar ao redor. Então, como diz as teorias, até por sinal isso já foi testado por um cara que quase morreu, primeiramente você sentiria muito calor. Porque como o calor ele é uma força cinética, no vácuo do espaço, o teu calor não iria se dissipar no ar frio. Apesar do espaço ser frio, a força cinética ia até tua pele e ia voltar para dentro. Ia ser que nem um balão cheio d'água. Você toca, ele tremula todo, mas a força cinética não sai dele. Já no oceano, você dá um tapa, ou numa piscina, e a cinética vai até o final. Já se tu pegar um copo d'água e tu tocar em cima, a trepidação vai até a borda e vai voltar para o meio. O mesmo acontece com o calor, o mesmo acontece com o som. Onde é que eu tô querendo chegar com esse raciocínio de perfume, som e vácuo? O raciocínio é de que se eu pegar e der um berro aqui, talvez não ressoe com nada, talvez dê eco. Mas no espaço sideral, onde alguma coisa explode, aquilo provavelmente não vai ter nada para rebater, ou seja, é som, é vibração. Só que à medida que se espalhar pelo espaço, não vai ter corpo para ressoar a não ser ele mesmo. Então, por exemplo, se eu pegar um planeta e chacoalhar, o único que vai ouvir vai ser o próprio planeta. Mas mesmo assim, acaba existindo o efeito ressonância. Ou seja, algum outro planeta que seja chacoalhado na mesma frequência vai ter uma comunicação. Mas indo um pouco além disso, se eu, por exemplo, pegar um violão e tocar a nota Dó e a nota Mi, tem um certo casamento, tem uma certa beleza. Agora, se eu pegar, por exemplo, Dó e Ré, ou Dó e Ré sustenido, fica uma bosta. Falei besteira, tem músicas que ficam bonitas assim. Onde é que eu tô querendo chegar? Existem acordes que são bonitos de se ouvir. E existem acordes de violão desafinado ou uma nota tocada errada que fica horrível. Como eu já expliquei antes, né, como tudo no universo é frequência, e frequência nada mais é do que quanto tempo leva para um compasso bater outro, ou o comprimento da régua, ou o comprimento de 1 centímetro ou outro. Vamos dizer que eles funcionam que nem dente de engrenagem. Ou seja, tem engrenagem que é tão fina e a outra tão grossa que passa batido, nem sente uma outra.
Aí entramos naquela questão, uma pessoa com muita raiva, uma pessoa com muita alegria, às vezes elas não vão nem olhar para a cara uma da outra. Com raiva não vai nem notar a outra pessoa passando. Agora, quando uma pessoa está com raiva e outra está com medo, aí já tem uma frequência de casamento aí, né? A raiva agride, medo se sente agredido, rola ali um relacionamento. Várias vezes de uma pessoa sortuda, feliz, que se sente privilegiada, e um outro que tá naquela vibe de caridade, de querer doar, os dois às vezes se encontram, rola ali um relacionamento. Ó, meu querido, toma aqui pra ti, o cara, pá, o que eu tava querendo, pô, valeu. Uma coisa linda que acontece de vez em quando. Aconteceu comigo, por sinal, várias vezes. Um outro bom exemplo, às vezes aquele cara que é malandro, quer se fazer desperto e tá naquela vibe egoísta ali, meio predatória. E, ou seja, insegurança, né, medo de não ter, faz o cara querer ser melhor do que os outros. E outro cara tá ali, putz, fui roubado, o cara pode até ser honesto, mas fica ali com aquele medo, aquela coisa assim, não quero ser levado, não quero não sei o quê. Aí aparece esse malandro, entende? Rola um relacionamento. De certa forma, o conceito de dente de engrenagem funciona assim, por causa desse efeito som. Ou, como eu gosto de chamar, a ressonância, ela gera no mundo do som, no mundo das emoções, uma espécie de perfume. E às vezes, alguns perfumes são que nem água e azeite. Eles não se misturam. Mas todo perfume tem um azeite que não se mistura e todo perfume tem algumas essências que se misturam, né? Toda água tem seu tanque. O trinque, se você for mais pobre. Continuando. Imagina que lá no começo do universo explodiu o Big Bang e ali nasceu uma árvore, certo? Porque enquanto explodiu, bum, e foi cada coisa para um lado, tudo aquilo que foi cada um para um lado, em alguma frequência trepidava, vibrava, se mexia, dançava, sacudia, ou simplesmente fazia estardalhaço. Enquanto se espalhava no céu fazendo barulho, algumas coisas tendiam a se afastar e outras a se aproximar, certo? Enquanto elas iam fazendo isso, semelhante ao efeito ressonância, né, ou o efeito som, no caso, algumas coisas eram como o vento, era matéria jogada. Ou um guspe, né? Matéria jogada. Já outras coisas eram que nem o som. Não era propriamente jogado algo, é o que eu chamo de verdadeiro espírito. Né? Para mim, o verdadeiro espírito ele não é uma matéria muito sutil. Para mim, o verdadeiro espírito é o som. Não é matéria nenhuma, é uma identidade jogada no espaço e essa identidade não precisa de matéria, não precisa de cimento, de concreto ou de ar. Ele simplesmente passa pelo ar até bater numa parede, ele passa pela parede, quem está do outro lado da parede vai acabar ouvindo o mesmo som. Ou seja, se um som, em sua essência, tem o equivalente a um formato tridimensional de um coração batendo, aí a gente entra naquele efeito morcego, né? O som, que eu já expliquei, ele se propaga de forma circular, de forma esférica para todos os lados. Só que o morcego consegue ouvir o eco do carro de frente. E o morcego consegue ouvir o eco do carro de lado. Mesmo o som tendo essa identidade. Ou seja, no que o morcego recebe o eco, mesmo sendo a variável de trepidação, nessa variável de trepidação, cabe um código tridimensional. De um jeito similar, os golfinhos, quando eles falam um com o outro, eles conseguem, pela laringe, construir o desenho tridimensional do que eles viram. Ou seja, eles vão além do morcego que tira foto das coisas com barulho. Os golfinhos conseguem desenhar as coisas com barulho, em tridimensional. Aí fica fácil imaginar aquela ideia do anjo, né? Aquele conceito de que os anjos cantam ou glorificam a Deus, o que dá na mesma, porque pra mim, tipo, nossa, tava tão feliz, comecei a cantar, dá meio que quase que o mesmo sentido, né? Vamos dizer que cantar às vezes é gozar pela boca. Indo dessa premissa, imagine que lá no começo da existência explodiu o Big Bang. E enquanto as coisas estavam lentamente se afastando, um som só podia ir até a borda e voltar. Só que essa borda estava constantemente aumentando. E de novo, a trepidação ia até a borda, voltava, até a borda, voltava. Muita identidade vibracional, ou seja, identidade só cinética, sem necessidade de corpo, muita inteligência, muito mais complexa do que a matéria que o formava. Vamos dizer assim,
o universo em si, naquela primeira etapa em que estava crescendo, logo pré-Big Bang, já era por si só um cérebro. Já tinha partículas se comunicando indo até a borda e voltando, o suficiente para ser um ser. Mas, se a gente for calcular cada pequena onda que ia até a borda e voltava, a gente já tem não só o futuro do universo previsível, como também milhares de seres ou anjos. Além de um contexto que abrangia todos eles em harmonia. Como é que eu chamo isso? Pela própria lei da física cinética e ação-reação e sonora, a gente já pode dizer que quando Deus muito antes de Deus criar o universo, ele já tinha na sua imaginação que seres seriam criados, ele já tinha esses seres criados, e ele já tinha noção de como eles agiriam quando tivesse livre-arbítrio. Em suma, cada ação tem uma propagação já destinada a propagar, ou seja, a crescer. Indo dessa premissa, já tinha cada um desses seres uma personalidade, ou seja, um desejo, cada um deles era um desejo de sair daquela bolha e fazer algo, sendo que a bolha estava aumentando, ou seja, eles já estavam destinados a uma bolha maior. Tinham o desejo de sair, se espalhar, se propagar. Só que as leis do caos são randômicas. O que isso quer dizer? Nasceu, sei lá, o anjo Y, vamos dizer o Miguel. Nasceu o Miguel. Nasceu o Gabriel. Miguel fez uma música, essa música se espalhou. Gabriel fez outra música, essa música se espalhou. A música dos dois cruzou. Logo, temos uma mistura, um terceiro anjo. Vamos chamar de Rafael. Aí vamos dizer que existe uma música entre Gabriel e Rafael, uma música entre Miguel e Rafael. Logo, já são 5. Ou seja, voltamos àquela questão randômica, né? Como diz a lenda, Deus não gosta de fazer ele mesmo. Deus fez tudo no sentido de que o dono da empresa mandou o funcionário ir lá e fabricar. Foi o dono da empresa que fez? Não, ele só fez a empresa. Quem fez realmente foi o funcionário. Mas o funcionário faria se não fosse o dono? A vontade era de quem? Era do dono que pagou o salário ou era do funcionário? Porque o funcionário está só cumprindo ordens. O funcionário está apenas obedecendo o espírito do patrão. Então quer dizer, Deus está lá. Deus manda o anjo fazer. Só que tem um detalhe. O anjo, vamos dizer que lá na premissa ele era uma criatura instintiva, certo? Deus coloca dentro do coração do anjo, ou como dizia no livro de Enoque, o pai ordena por colocar os desejos de fazer aquilo em seus corações. É mais ou menos isso. A moral da história foi o anjo que fez? Claro que foi. O anjo sentiu no coração o desejo de fazer e falar e fez. Mesmo o anjo sabendo de onde é que é a origem da vontade. Aí o anjo foi lá, fez e foi uma delícia fazer. Aí o anjo olha e fala, obrigado, pai, por ter esse desejo, porque me fez fazer, e obrigado porque fazer foi uma delícia. Enquanto isso, Deus está lá em cima, de nada, meu filho. Na verdade, eu só queria que tu fizesse aquilo para mim. Aí eu te coloquei o desejo. Que pouco você gostou, era para te gostar mesmo, porque eu também te quero feliz, entende? Então, quer dizer, por exemplo, Deus quer avisar um profeta de alguma coisa, ele coloca o desejo no anjo. Aí o anjo tem vontade de olhar para a terra, ver o profeta se lascando e olha, pai, eu queria avisá-lo de que ele vai se lascar. Ele tá com compaixão, aí o pai dá a permissão, a ordem de cima, né? Vai lá, filho, e avisa o pobre coitado que ele vai morrer. Aí o anjo desce e avisa, ó, o pai mandou te avisar que você vai morrer. Só que o cara não escuta. Aí o que o anjo faz? O anjo acaba tendo que, assim como o pai mandou ele dizer, o anjo pega e manda um animal fazer alguma coisa que vai incomodar o cara, pro cara ir falar com o vizinho. Aí esse anjo pede para um espírito menor fazer o vizinho ter um sonho ou um pesadelo que faz o cara chegar e falar pro outro cara, ó, é o seguinte, eu tive um sonho e você vai morrer. Aí, se você não fizer tal coisa. Aí o cara, meu Deus do céu. Aí, nisso, o anjo volta pro pai e fala, tá feito. Mas foi o anjo que fez? Não, foi o cachorro que incomodou o cara, que fez ele falar com coisa. E foi o espírito que fez o vizinho ter o sonho para quando o cachorro incomodasse, ele fosse falar, desse certo. Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Todos têm mérito. Todos fizeram. Mas quando o cara vai lá, pega a Bíblia e vai lá escrever, ele não vai dizer tive um sonho, foi o cara que me contou, foi o cachorro, foi não sei o quê. Ele vai escrever foi Deus que me mandou. Ou seja, foi o contexto. O contexto do que nos rodeia, de certa forma, é Deus. Vamos dizer que Deus é tudo.
sendo Deus tudo da nossa pele para fora, na verdade, sendo Deus tudo, inclusive da nossa pele para dentro, né? A gente também conta como um pedacinho. Dizer que é tudo uma eterna música sinfônica, sinfonia do universo. Boa noite. No último vídeo, eu tinha falado sobre frequência. Frequência medida por tempo. Então, por exemplo, com que frequência eu vou ao mercado? Vou uma vez por dia. Com que frequência a roda de um carro gira? Um RPM, ou seja, uma rotação por minuto. Ou seja, quanto tempo ou com que frequência a roda dá a volta. E tipo, para um carro levar 1 minuto para dar uma volta, deve estar tipo a 10 por hora. Mas vamos lá. Tem um negócio muito legal nessa ideia de frequência. Vamos parar para pensar um pouquinho na luz, certo? Uma pequena partícula de luz, e aqui a gente vai representar por um triângulo isósceles, vamos dizer que no espaço ele fica trepidando em torno de si mesmo e fica vibrando, enquanto navega pelo espaço vibrando, certo? A partícula de luz é extremamente fina, certo? Dá para colocar como se fosse um som, seria extremamente agudo. Um ouvido humano, ele consegue ouvir, tem um limite de até onde se consegue ouvir para mais agudo ou para mais grave, né? Mais agudo, alta frequência, o que morcegos ouvem, e mais grave, a baixa frequência, que é algo que poucos animais como cachorros, por exemplo, conseguem ouvir. Aí a gente pega mais as frequências da luz, embora a gente não possa ouvir, a gente pode ver, certo? E a forma que a gente vê a luz acaba sendo por cores. Então, óbvio, a gente não vê, por exemplo, a luz azul bem fininha e a luz vermelha bem grande. Mas a gente consegue nitidamente separar fácil o vermelho do azul. Apenas um exemplo abstrato. Mas vá lá. Considerando que a luz é uma vibração tão fina, o som já não é tão fino, certo? Então, por exemplo, se eu tocar a nota Mi, e eu tocar a nota Si, opa, entre Mi e Si, dá para ouvir a diferença, dá para diferenciar, certo? E diferente da luz que é da visão, isso acontece pela audição, pelo ouvir. Então veja bem, só aqui, para duas medidas de frequência, sendo que o Mi seria amarelo e o Si seria roxo, dentro da escala, vamos dizer que só aí o ser humano, como criatura, precisa de dois sentidos diferentes, certo? Mas ambos são verbos, ambos são movimentos no espaço. E aí que entra a questão. Aí, detalhe, quando eu digo ressoa, os nossos 5 sentidos pegam luz, não podendo pegar nada mais agudo, e o som, sendo que muito mais agudo que o som, a gente precisa de outros sentidos. Quanta coisa cabe entre uma coisa e outra que os nossos sentidos não pegam? Demonstração de vibração por frequência. Tudo o que pensamos, se acrescentamos sentimento, será criado. Cuide com o que você anda vibrando. Imagine que se tenha dois garfos, certo? Vibrando. Se eu pegar dois garfos de tamanhos diferentes, eles não vão bater. Agora, se eu pegar dois garfos de tamanhos iguais,
A tendência natural é que eles ressoem. O aspecto que eu quero pegar aqui é a ressonância. Ou o que a gente chama de... Aí já não é frequência de um som ou de uma vibração. Aí a gente está falando de comunicação entre frequências, certo? É a ressonância. Quando ambos ressoam ou um alimenta o outro, né? Um bom exemplo disso é quando, vamos dizer, uma pessoa vai à igreja, mas o hábito vai se perdendo. Agora, quando tem duas pessoas indo para a igreja, quando uma não tiver afim, a outra leva. O mesmo vale para academia, trabalho, bebida, drogas, atividades boas ou ruins. Frequência, mais gente levando, cria-se uma inércia. Ou aquela ideia de você tá num carro e de repente o carro, certo? Você tá em movimento junto com o carro. No momento que o carro freia, você vai para frente. Isso é o que a gente chama de inércia. Do mesmo jeito, à medida que a gente repete hábitos na vida, existem movimentos que são inérticos, certo? O ponto em questão não é esse. O ponto em questão é a corrente. Ou seja, entre um garfo e outro garfo. Vamos lá. Imagina que tem um garfo aqui, certo? E um garfo aqui. A gente está falando de o quê? Mais ou menos 1 metro. Vamos colocar aqui uma distância imaginária de mais ou menos 1 metro. Certo? Entre um garfo e outro, cria-se a ressonância, ou seja, a energia de um corre pelo ar até o outro, fazendo o outro ressoar. Tá? Entre 1 metro e outro, quantas milhares de moléculas no meio tem que vibrar para um tocar o outro? Isso a gente está falando de som, certo? Audível, perceptível pela capacidade humana. Mas se a gente falar de luz ou de partículas menores, quanta partícula não tem aí no meio? Certo? Aí a gente para e pensa um pouquinho no Sol. Imagina que o Sol, bem lindo, certo? E a milhões e milhões de quilômetros, um planetinha, sei lá, Mercúrio, depois Vênus, e aí lá no raio que o parta, a Terra. Vou colocar aqui para não ter espaço para a folha, tá? Mas seria lá do outro lado da folha. Entre a vibração ou a ressonância da Terra em direção, ou melhor, ao redor do Sol, em referência aos outros planetas, é óbvio que alguma ressonância a Terra tem com os outros planetas, certo? Isso é o que eu chamo de correlação, ou relacionamento vizinho. Mas vamos dizer que a Terra tem uma ligação especial com o Sol, certo? É no Sol que ela está presa. Do mesmo jeito que a Lua gira em torno da Terra. Aí entra duas questões. Primeiro, enquanto a Terra vibra e se comunica com outros corpos, ou seja, seu eco, assim como de um morcego sai, bate, sei lá, em Vênus, e Vênus ressoa isso vibrando de volta, a Lua está inclusa nisso. Ou seja, enquanto a Terra dá uma volta em torno do Sol, a Lua dá em torno da Terra e em torno do Sol. Ou seja, a Lua no astral ela é maior do que a própria Terra. Porque o caminho físico que ela percorre é maior. A força cinética, a força energética da Lua é mais complexa e maior do que a da Terra, mesmo sendo um satélite. De forma similar, mesmo numa situação machista em que a mulher fica em casa, cuide dos filhos e faça o almoço, espiritualmente a mulher sempre vai ser maior e mais poderosa do que o homem. Mas a questão agora não é essa. A questão é a ressonância. Se entre um garfo e outro milhares de moléculas de ar tremem só para o som fazer um garfo fazer outros tremer, tu imagina, bom, entre um planeta e outro não existe ar, certo? O que liga eles é a gravidade. Ou seja, quantas milhares de micropartículas existem para criar essa ressonância e essa corrente? E mais do que isso, quantas milhares
de mini correntes tem entre, ou mini formações complexas existem entre um planeta e outro, ou ao redor do próprio planeta. Vamos dizer que existe o planeta, certo? O planeta ele tem uma massa magnética ao redor dele. Isso já se sabe pela ciência. Além dessa força magnética, ela possui camadas com diferentes densidades, diferentes níveis de força, sendo que muito próximo dela tem a gravidade, que mantém a gente preso, e muito mais longe tem uma leve ressonância, mas aqui a gente está falando só de magnético, só de ímã. Além da força magnética, existe a força o próprio movimento que a Terra trepida, que seria maior ainda. Ou seja, uma força praticamente sólida. Vamos dizer que você não mude de material. As moléculas que moldam seu corpo continuam assim as mesmas. Mas vamos inventar o exemplo de que o seu corpo superaqueça sem você morrer. Certo? As suas moléculas, elas vibram mais rápido, elas só vibram mais rápido. Mas você não deixa de ter a estrutura que tem. Se supostamente isso acontecesse, você não conseguiria mais enxergar as pessoas ou a matéria que forma a Terra. Você começaria a enxergar em outra frequência. Ou seja, você deixaria de ver os vivos para ver coisas mais rápidas. De forma similar, vamos dizer que você precisasse comer só uma vez por ano. Ou seu metabolismo ficasse tão lento que você fosse que nem uma pedra. Ao invés de comer uma vez a cada 3 horas, você come uma vez por ano. Nesse exemplo, a situação ficaria, você seria tão lento, mas tão lento, que para as outras pessoas você pareceria parado, certo? E você conseguiria só ver coisas que passam, você conseguiria perceber micromovimentos. Dizendo, uma pessoa na velocidade normal, passando do seu lado, pareceria que nem um raio. Tudo pareceria muito rápido. E aí sim você seria propriamente, tudo para você seria propriamente invisível. Enfim, formas de vida naturais, como por exemplo um gato, um cachorro, iria passar correndo, certo? Você olharia para uma pessoa e veria ela nascer, envelhecer, crescer, ficar adulta e morrer, talvez no que para você fosse o mesmo dia, certo? Se uma pessoa come de 3 em 3 horas e morre em 70 anos, vamos dizer que você come uma vez a cada 3 anos, fazendo a relação um ano para uma hora. Você olharia para uma pessoa, ela não pareceria uma pessoa. Ela pareceria, óbvio, uma mancha. Mas vamos dizer que todo dia uma pessoa fique num determinado parque um horário do dia. E você tá ali olhando para esse ponto. Todo dia a pessoa vai ali, para e vai para casa. Você veria essa pessoa crescer, aquela mancha crescer, ficar adulta, envelhecer, morrer, talvez num piscar de olhos. Ou muito rápido. Do mesmo jeito, se eu acender uma vela, não parece que ela tem vida. Se a vela, por um nanosegundo, cria uma estrutura, uma ação-reação que fosse capaz de pensar, até mesmo te olhar, mas não tem a densidade para mexer com você e logo depois morre, você não tem como saber. Do ponto de vista energético, que uma mancha de movimento crie ação-reação, complexidade na sua estrutura para raciocinar. Mas não é impossível. Do mesmo jeito, existem mosquitos que nascem, vivem uma semana, é literalmente isso, eles vivem uma semana no período de gestação, ou seja, dentro do ovo, para depois nascer. Quando eles nascem, eles têm um único dia para procriar. Esse sim tem que ouvir funk, porque ele nasce, ele tem um dia para procriar, ele procria, ele vai lá faz o acasalamento. A fêmea procura água parada, e sim, tô falando do mosquito da dengue, vai lá e coloca ovos, para logo depois tanto a fêmea quanto o macho morrer. Se você for para. Não lembro se é de fato o mosquito da dengue, se não me engano, o mosquito da dengue é uma semana. A libélula, acho que é um dia. Mas tanto faz a espécie. A questão é um período de vida extremamente curto. E a gente não está falando de algo
irreal. A gente está falando de um mosquito. Ele está aqui do nosso lado, digamos assim, me incomoda quase toda noite. A gente para abrir imaginação para algo irreal. Vamos dizer que no que eu acendo um palito de fósforo ou um isqueiro, aquele isqueiro, ele, no simples trepidar de milhares e milhares de moléculas, por alguns segundos ali se forma uma pequena vida. Ou um aglomerado de bombas, ação, reação, empurra, empuxa, empurra, puxa, empurra, puxa, que cria um redemoinho, e nesse redemoinho, nesse pequeno vórtice, cria-se a capacidade de o valente a várias sinapses. Uma criatura que, por eco, consegue perceber o seu redor, mas tudo está congelado para ela. A gente é paralisado. Tudo que é muito rápido ele consegue ver. Só que a existência dele é tão curta e é uma frequência tão sutil que ele não tem como incomodar a gente, como empurrar a gente, como dar algum sinal ou algum aviso. Ele apenas vê, existe aquele momento e depois some. Para ele pode ser 60, 70 anos, mas para a gente é questão de meio segundo. Um outro bom exemplo: o cérebro. Bosta. Como já se sabe, o cérebro humano eles são milhares e milhares de sinapses, certo? O que é uma sinapse? É uma célulazinha bem bonitinha que pega sinal de alguma outra coisa, de alguma outra sinapse, muitas vezes vindo lá do olho, certo? E de uma sinapse ele joga a sinapse para outra sinapse, que joga para outra sinapse, e eventualmente mais cedo ou mais tarde ela bifurca. Ou seja, vamos supor que eu tenho lá duas bolas de sinuca e eu jogo uma exatamente no meio. As duas bolas tendem a se espalhar, certo? Bifurcadamente, cada uma vai para um lado. Do mesmo jeito, as sinapses não são um caminho único. À medida que elas vão indo, uma hora elas bifurcam, ou até mesmo trificam. Trifico foi uma palavra que eu acabei de inventar, mas tudo bem. Seja como for, do mesmo jeito, imagine que existe o Sol, certo? E exista o nosso planeta e vários outros planetas. Existe um jogo magnético de empurra e puxa aqui. Existe uma espécie de jogo de cintura, certo? Onde na qual todos são mexidos. Agora, perto do nosso sistema solar existe outro sistema solar. E milhares nesses jogos de empurra-puxa. Entenderam o ponto que eu estou querendo chegar? De forma relativa, não digo a Via Láctea, certo? Mas se a gente for parar para pensar no nosso simples planetinha, a Terra. Um simples planeta tem milhares e milhares de pequenas moléculas. E a molécula, eu já expliquei isso em outro vídeo, é a distância entre o próton, vamos dizer que fosse desse tamanho, e o elétron é ridículo de pequeno. O elétron, ele chega a ser, bom, é uma pulga. Como se isso não bastasse, a distância entre o próton e o elétron é mais ou menos essa. Ou seja, é tipo assim, esse daqui dá volta nesse, tá ligado? E para uma molécula se ligar com outra molécula, não existe um abraço, uma corrente ou uma algema. É simplesmente uma bolinha que dá volta nele, e essa bolinha dá volta nele, e a última bolinha resolve dar volta nos dois. Pronto. Existe ali a ligação do chumbo, existe ali a ligação do aço, sabe? Ou seja, do mesmo jeito, o Sol pode estar estúpido de longe do nosso planeta para nós. Mas, de alguma distância muito alta ou muito grande, é como se eles fossem sólidos. Ou seja, para alguma frequência ou forma de criatura, isso chega a ser um chão. Ou seja, de um ponto de vista mais amplo, assim como para a gente o chumbo não deixa passar luz, a ligação magnética entre Vênus e o Sol, ou entre a Terra e o Sol, até mesmo entre Marte e o Sol, é tão forte que chega a ser sólido. E a gente está falando só de bolinha girando em torno de bolinha. O que eu estou querendo chegar com esse raciocínio?
Só a Terra, nos seus átomos, que funcionam mais ou menos assim, nessa ridícula distância, impressão, jogo de balanço, e principalmente com comunicação com o Sol, com trepidações com Marte, trepidações com Vênus, ela tem um jogo de balanços em que na qual ela tem que lidar com bastante estímulos, certo? O que é um estímulo? Por exemplo, se você tampar os seus olhos e parar de enxergar, em um ano você está cego. O teu cérebro perde o estímulo. Por outro lado, se uma pessoa treinar a visão, ela fica com a visão aguçada. Se uma pessoa treinar a sua audição, ela consegue desenvolver, e isso já foi feito, eu achei impressionante, ela pode desenvolver ecolocalização, ou a capacidade do morcego de fazer um barulhinho, e não, a pessoa que desenvolveu isso, ela não grunhia. Era um cego, tá? E ele fazia assim, ó, ele puxava, ele fazia a língua fazer barulho com o céu da boca. Moral da história. Se você tampar os ouvidos ou furar os tímpanos, em mais ou menos 4 a 5 anos, mesmo se um médico conseguir recolocar os teus tímpanos, o teu cérebro vai ter suprimido as ligações nervosas necessárias para ele funcionar e vai ter desviado para outras áreas. Ou seja, você não só perdeu a audição, como o cérebro já está usando aquele departamento para outra coisa. O que isso quer dizer? A gente tem que exercitar a audição ouvindo. De forma similar, vamos dizer que o planeta Terra ele seja uma massa de moléculas, certo? Mesmo que desorganizado, essas moléculas têm uma dança entre si consigo mesmas. Mas dentro delas existe um desenho tridimensional de números ecos, como se fosse uma cor, uma frequência. Enquanto esses aglomerados no resto, ou na borda, na periferia da Terra, ficam meio confusas, no centro elas se alinham ao redor de um eixo. Logo, a Terra ela trepida. E nesse trepidar, ela sempre dá a mesma volta em torno do mesmo planeta, e a maioria dos planetas ficam milhões de anos antes de mudar de lugar. Ou se estão mudando de lugar e tudo está em constante mudança, é extremamente lento. Ou seja, se a Terra for capaz de raciocinar, embora ela não tenha instinto de sobrevivência, né, ela não tenha a organização biológica de uma sinapse, de novo, ela é só um monte de aglomerados, ainda assim, ela teoricamente tem complexidade informacional o bastante para anotar o que está ocorrendo e até mesmo prever acontecimentos e influenciar isso. Ou seja, a Terra pode perfeitamente ter uma personalidade sem a nossa maldição de medo, angústia ou instintos de sobrevivência. Voltamos ao exemplo dos dois garfos. Se a Terra ressoa com o resto, e entre um ressoa e outro podem existir milhares de coisas? Aí, detalhe, quando eu digo ressoa, os nossos cinco sentidos pegam luz, não podendo pegar nada mais agudo, e o som, sendo que muito mais agudo que o som, a gente precisa de outros sentidos. Quanta coisa cabe entre uma coisa e outra que os nossos sentidos não pegam?